Mas o que a indústria tem a ver com guerra, tá? Às vezes parece que, analisando assim, a indústria não tem nada a ver com guerra, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, essencialmente, indústria e economia são duas grandes partes, são duas grandes entidades que lutam uma guerra, tá? Um exemplo que eu dou é o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, os alemães invadiram a Rússia, certo? O melhor tanque do mundo era alemão, na época que os alemães invadiram a Rússia. O melhor tanque de guerra do mundo, tá bom? O que aconteceu? Os alemães invadiram a Rússia e tomaram um pau dos russos. Mas como que o melhor tanque de guerra do mundo conseguiu apanhar para um tanque de guerra não tão bom, tá? Então imagina você entra no campo de batalha, certo? Você é um tanque de guerra alemão e de repente aparece um tanque de guerra russo, certo? Tudo bem, você tá com o melhor, tranquilo. Só que depois aparece dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu acho que é lógico e todo mundo consegue observar que por mais que um tanque de guerra alemão seja bom, ele não consegue combater 10 tanques russos que não sejam tão bons quanto ele, certo? Essa era a proporção, tá, dos tanques de guerra russo para os tanques de guerra alemão. Mas por que isso? Os russos, na hora de produzir, fazer o sistema de produção do tanque, eles não se preocupavam tanto com o acabamento e nem muito menos com a ergonomia. Eles se preocupavam muito com velocidade de produção e custo, certo? Então a ideia deles era produzir o mais rápido possível, nem que muitas vezes o tanque tivesse que ser terminado na linha de frente, tá bom? O que isso impactou? Na guerra, no campo de batalha, a gente tinha a proporção de 1 para 10. A cada tanque alemão existiam 10 tanques russos. Por melhor que seja o tanque alemão, ele não consegue bater 10 tanques russos. Mas isso só aconteceu porque a velocidade de produção, a capacidade industrial russa era maior que a alemã, entendeu? Partiu tanto do processo de produção quanto da capacidade de produção. Então, em essência, a gente vai perceber que velocidade de produção importa, e importa muito, tá? Hoje, na, no conflito atual Ucrânia-Rússia, que Ucrânia barra OTAN, a gente pode se dizer assim, você consegue perceber, hoje é possível perceber que existe todo um problema logístico para o pessoal da OTAN, tá? A Rússia consegue produzir uma capacidade de munição e um volume muito maior do que a OTAN. E hoje, um dado interessante assim, no mercado de nitrocelulose, não existe produtor que consiga entregar o que o mercado está absorvendo, certo? Então as indústrias estão desesperadas atrás de nitrocelulose. E as indústrias de nitrocelulose não conseguem entregar que a demanda que o mercado precisa hoje, tá? Por quê? Porque a indústria do Ocidente não estava preparada para esse nível de guerra, entendeu? Então isso é um ponto importante. Mas bora lá. Vamos falar de arma, continuando. Aqui a gente tem dois ícones da Segunda Guerra Mundial, certo? Que é a Colt 1911 e a Luger. Um dado interessante, a diferença de velocidade de produção. A Colt ela é 5 vezes mais rápida de produzir do que a Luger. O tempo de você produzir uma Luger, você produz 5.911, certo? Mais uma vez, a questão pautada de velocidade de produção. Então, todo o processo que você tiver para poder ganhar velocidade de produção, tratando-se de arma e pensando que seu armamento vai ser utilizado em um eventual conflito, é interessante que você utilize esses meios para você ganhar velocidade, certo?
E você, quando eu entrar nos processos de fabricação, vocês vão entender que alguns processos de fabricação, apesar de entregar uma qualidade muito alta, ele não me entrega custo e não me entrega velocidade, certo? Ele me entrega qualidade, entendeu? Uma coisa interessante que eu achei foi que depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, um, um repórter foi perguntar para um general russo o que ele preferiria, quantidade ou qualidade. O general russo respondeu que a quantidade é uma qualidade em si mesmo. Na época, o repórter estava se referindo aos tanques alemães ou russos, qual que ele poderia vir preferir, né? E ele falou que a quantidade em si só é uma qualidade. Ou seja, essa é uma parte do pensamento russo que eu acho muito interessante. Muitas vezes, velocidade de produção e volume de produção é melhor do que ter um produto extremamente bom. Em, a gente falando isso, pensando em quê? Em guerra, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho da STEM também, que tem esse mesmo princípio, tá bom? Bora lá. Processo de fabricação, tá? Aqui eu elenquei alguns processos de fabricação que eu acho interessante do armeiro conseguir entender de onde que vem aquele tipo de peça, do que ela é feita e qual que é o processo de fabricação. Por quê? Primeiro, você entendendo o processo de fabricação, você sabe, você entende, compreende as características intrínsecas daquela peça e daquele material, tá? Segundo, para você fazer algum tipo de modificação, você compreende até que nível você vai poder fazer aquele tipo de modificação, tá? Então, isso é muito importante. Então, compreender os processos de fabricação, saber, por exemplo, às vezes o armeiro vai precisar fabricar uma peça para poder substituir, porque às vezes aquela peça não existe mais, certo? Se ele compreender os processos de fabricação, ele vai saber, ah, não, essa peça eu consigo produzir por isso, isso e isso. Às vezes, você tem algum tipo de peça que, se você produzir por outro processo de fabricação, você perde qualidade e você não consegue o objetivo final para cumprir aquele objetivo que você precisa também, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem os processos de usinagem, fundição, forjamento e estampagem. Existem outros processos de fabricação também, que são muito importantes. Só que eu trouxe esses, que é só para poder demonstrar para os senhores que depois na pós a gente vai se aprofundar em cada um deles, tá bom? Então bora lá. Usinagem. O processo de usinagem, ele é basicamente você cortar o metal, certo? Então, imagina que você tem uma faca, por exemplo, e você vai cortar alguma coisa de madeira e retirar lascas. É basicamente esse o processo de usinagem, só que a gente faz isso pro aço, tá? O processo de usinagem, ele é um processo que eu consigo dimensão, eu consigo uma alta resistência do meu material, certo? Eu consigo chegar em tolerâncias que eu quero, porém eu tenho a desvantagem dele ser lento, dependendo em comparação com outros processos de fabricação, e caro, certo? O que acontece? Ele é o processo mais antigo, um dos processos mais antigos de fabricação que a gente tem, tá? Então, a engenharia, tudo, as pessoas têm um grande know-how em relação a isso, tá? Partes das armas que são feitas por processo de usinagem. Se você pegar uma 1911, praticamente ela inteira é feita pelo processo de usinagem, tá? Então, é usinagem em tudo. Qual que é o problema? Velocidade de produção. Ela é relativamente baixa comparado com outras tecnologias. E custo, tá? Ela é uma arma relativamente cara de se produzir, tá? Se você pegar outras armas, por exemplo, vamos pegar a Glock, você vai perceber que o cano e o ferrolho praticamente são feitos pelo processo de usinagem. O restante da arma é feito por outros processos, certo? Então, hoje nas armas modernas, as armas, por exemplo, a Delta hoje, cano e ferrolho é feito pelo processo de usinagem. O restante da arma é feito por outros processos de fabricação. Para se ganhar velocidade, alguns casos a gente consegue, utilizando outros processos, a gente consegue repetibilidade, entendeu? E a gente consegue também
questão da repetibilidade e a questão do controle dimensional e geométrico.